Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de mais uma derrota do Corinthians, com desfalques, é verdade. O Memphis entrou no segundo tempo, mas a situação na tabela, pelo menos, não foi tão ameaçada assim. Vamos falar sobre tudo isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, há 15 anos, desde 2011, que o Coritiba não vencia o Corinthians no Couto Pereira. E assim, o Coxa fez barba, cabelo e bigode, né? Porque venceu em Itaquera, na Neoquímica Arena, no começo do campeonato, no primeiro turno, e venceu também na sua casa, onde o Coritiba é um dos piores mandantes da Série A. Tem uma campanha interessante, até construída aí, sob o comando do Fernando Seabra, muito por conta dos seus resultados fora de casa. Mas em casa, cara, perdeu pontos assim demais, desperdiçou muitas oportunidades. Mas venceu o Corinthians por 2-1, chegou a estar vencendo por 2-0. O Ranieri fez um gol lá no finalzinho, de cabeça, o que não foi o suficiente. E de que maneira esse resultado aconteceu? É aquela história que o Corinthians tem um elenco tão limitado, tão curto, em razão de não poder contratar e das lesões que se acarretaram nos últimos tempos, que para você disputar várias competições, para um time que já tem um elenco vasto, já é difícil. Para um time como o Corinthians é praticamente impossível. Tanto que acabou caindo na Copa do Brasil. E teve a questão do Memphis, né, que não foi corrigida a tempo e tudo mais, sabemos disso. Mas caiu naquela competição, restaram Libertadores e Brasileirão. E aí o Corinthians teve um duelo absolutamente intenso contra o Rosário Central na noite de quinta-feira e na noite de domingo já tinha que jogar um jogo fora de casa pelo Brasileiro. Parece desculpa de treinador, você tem que fazer um meio de campo diferente, né? Você não tinha o Rodrigo Garro também, suspenso, então ele colocou o André Carrilho, que não foi o 10, né? Ele só povoou o meio de campo. Não teve um 10, na verdade, né? E o Corinthians teve muito problema na armação de jogo, na construção de jogada. Tanto que o Coritiba chegou bem, várias oportunidades. Quando o Corinthians cresce no jogo, aí vem os contra-ataques, né? E dessa maneira que o Coxa acaba matando o jogo. O curioso é que o primeiro gol, quando o Corinthians toma do Pedro Rocha, né, que eu conheço bem lá do Grêmio, quando ele domina a bola, cara, pô, tá todo mundo dentro da área, mas ele foi muito inteligente, né? Ele dá um come no Caio César, assim, constrangedor, e acaba chutando cruzado, assim, de uma maneira até surpreendente para abrir o placar. E no segundo tempo, aí, como eu disse, o Corinthians tinha se aberto um pouco mais, o JP Sherman, que fez um bom jogo, meteu a bola na cabeça do Paulo Roberto e ele fez o segundo gol, ali meio que desmancha um pouco, né? O Corinthians até lutou, como eu disse, né? Fez o gol com o Ranieri lá, mas o segundo tempo foi muito diferente. Achei que o Corinthians melhorou no jogo, entra o Memphis Depay no lugar do Pedro Raul, como não melhorar, né? E o Pedro Milan sai para entrar o Matheus Pereira e ele desloca o Ranieri para a lateral. Segundo o Fernando Diniz, muito por conta da estatura também, né? Porque o Coritiba é um time muito alto e ele precisava equilibrar um pouco essa condição. E aí o Matheus ali fica no centro, depois entra aí tem o Alan, tem o Carrilho, tem o Bidon, né? São jogadores muito de circulação de bola, mas o Coritiba marcou muito. E aí tem um detalhe que também ele acaba impactando quando a gente fala em jogos em pouco espaço de tempo. O Coritiba mordeu demais, marcou, chegava em todas as bolas, o Corinthians não conseguia. Mesmo que seja de jogadores que não estavam jogando, né, como o Angileri, como o Milans, isso fez diferença no jogo. Fez diferença. O ímpeto do Coritiba foi muito maior, teve um grau acima. E assim, tem uma questão física, o Diniz colocou na conta emocional também, porque é isso, né? Você se doa tanto para um jogo, aí você consegue a classificação, 3 dias depois você entra em campo para um jogo em que os caras entendem como não tão importante assim. Não pode acontecer, mas acontece. Sim. Aí entra o Memphis, pô, olha como muda o time, né? E cansado, tá? Cansado, longe da preparação ideal, da forma ideal, mas ele já obriga o goleiro a fazer defesa, ele já sai da área, ele já cruza a bola, ele já disputa, ele já tromba com o zagueiro, ele já joga de 9, quando ele vê que o espaço tá meio cheio ali, ele já sai, porque aí o que acontece? Chega um determinado momento que o Diniz tentou ganhar o jogo, né? E aí ele coloca também o Dieguinho, aberto pela direita, ele joga o Caio César lá pela esquerda, ele bota o Guinegão junto do Memphis, então ele coloca 4 atacantes basicamente, e aí como tá todo mundo pesando a área, o Memphis é o cara que sai ali, trabalha um pouco mais a bola e tal, né, tenta alguns levantamentos, algumas jogadas ensaiadas, o espaço se abre um pouco à frente da área para ele poder finalizar, depois ainda sai o Caio César para entrar o Lingard, e o Lingard
Também começou bem no Corinthians, né, mas não consegue mais performar. O Diniz foi até questionado sobre isso e falou que ele teve um problema pessoal, que a gente respeita, né? E, né, tá tentando retomar, mas ainda bem longe, assim, né? Pelo menos para ser útil de jogador de segundo tempo, né? O Zacarias Labiado, por exemplo, vinha entregando muito mais. E é uma pena a sua lesão, né? E ele só volta no ano que vem. Mas enfim, o Corinthians melhorou, abriu espaço, Coritiba fez o gol e não dá para não colocar na conta da questão física hoje, do elenco curto, limitado, das possibilidades que o Corinthians não tem. E aí, no dia 30, ou seja, no domingo. No domingo, 4 da tarde, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. É o próximo jogo do Coringão. E aí, muitos jogadores voltando, acho que o Yuri ainda não. Com certeza não. Mas talvez o Memphis um pouco mais de tempo. O André acho que ainda não também, mas aí os laterais vão estar de volta, o Hugo, o Garro, e aí você tem uma expectativa muito melhor para poder vencer um clássico, né, que sempre dá moral, subir na tabela mais também, né, e conseguir aí ficar numa condição mais interessante. Tá bom? Comenta aqui o que vocês acharam. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!